Os benefícios da revelação da doutrina de Cristo. Chegamos ao aposento alto, ao topo da escada de Jacó. O que antes era luz, ele chamou de Betel. Hoje é o nosso Senhor Jesus, a única porta do céu. Deus tem nos dado determinados benefícios acerca de crermos em seu Filho. Sua palavra é vida eterna, é luz divina, iluminando o coração de todo crente, resplandecendo como o sol do meio-dia, na boa terra dando fruto essa semente, tá recorrendo ao ocidente essa luz, trazendo a palavra, a revelação, está no anjo mensageiro de Jesus, nosso conservo, um profeta, nosso irmão. Depois de compreendermos a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, agora é preciso saber os benefícios que Deus tem outorgado a cada um de nós, seus filhos. Ouçamos mais uma mensagem que nos dá fé perfeita. Misericórdia, Senhor, seu povo clama e diz: perdoe o vil pecador, do mal arranque a raiz, de sorte que não deixará nem mesmo um ramo tão profundo, o fogo consumirá tudo que o inimigo plantou. A porta aberta está, mantendo acesa a luz, há uma voz a chamar, que é a voz de Jesus, luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo e está no mundo, no nome eterno do Senhor. São João capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela compreensão da Tua Palavra e pela revelação da doutrina de Cristo, que tem vindo, ó Deus, como uma tocha, como um fogo ardente, como um fogo, como aquele do dia de Pentecoste, que transforma as nossas vidas e nos faz atuar como pessoas diferentes, porque estamos, ó Deus, cheios deste vinho novo, desta revelação da Tua Palavra. Nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos reunido aqui em Teu nome, para juntos ouvirmos a Tua Palavra. E pedimos que a bênção deste culto acompanhe estas palavras que forem ditas para ajudar os nossos irmãos que estão distantes, aqueles que nos ouvem através do rádio, aqueles que nos ouvirão em seus lares, em suas casas. Senhor, que a bênção da Tua Palavra acompanhe a cada um deles e que a fé que vem através de ouvir a Tua Palavra, que possa encher estes corações com a Tua verdade. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Neste culto, eu gostaria de, juntamente com vocês, estudarmos um pouco, você que está aí com a sua Bíblia, com a sua Escritura. Nós temos ali mais um Novo Testamento, mais um aqui para quem quiser, né? Onde nós iremos discorrer um pouquinho nas Escrituras para falarmos um pouco sobre os benefícios da revelação, da doutrina de Cristo. O benefício que temos quando recebemos a revelação. E eu quero iniciar
lendo o que disse o mensageiro de Deus, o irmão Branham, na mensagem Confirmação e Evidência. A partir do parágrafo 46, ele diz assim: eu me sinto religioso agora. Por quê? Porque estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus por Jesus Cristo e selados com o Espírito Santo. Olhe para trás e veja onde uma vez esteve. Olho para trás e vejo onde uma vez esteve. E aquele William Branham morreu faz 30 anos atrás. Agora, somos uma nova criação em Cristo, que já temos ressuscitado com Ele e estamos sentados com Ele em lugares celestiais, com a autoridade da Sua palavra. Isso é bonito, não é? A autoridade de Sua palavra prometida, que todo demônio estaria sujeito a nós. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes em suas mãos, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é sua promessa. Aqui há uma confirmação de sua promessa. Confessemos nossas debilidades e Deus nos dê força e fé na mesma presença vivente de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está aqui nesta noite. Mensagem, confirmação e evidência. Olha, eu creio de todo o coração no ministério quíntuplo, como nos ensinou o apóstolo Paulo e como nos ensinou o mensageiro de Deus para o tempo do fim. Que a igreja só pode ser aperfeiçoada com os 5 ministérios trabalhando na linha do Espírito, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para que todos os filhos de Deus, toda semente predestinada, alcance a estatura do varão perfeito, ou seja, obtenha a natureza de Cristo, a natureza do Cordeiro. E com a ajuda de Deus, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa meditação desta noite, que estamos dando início, e estaremos falando sobre os benefícios da revelação da doutrina de Cristo. E esta série de mensagens, nós já começamos ela há tempos atrás, vocês que não perceberam porque nós demos outro título. Foi quando nós falamos sobre para que se manifestou o Filho de Deus, quando falamos de Caim e Abel, que Abel recebeu a revelação e por isso Deus aceitou o seu culto, aceitou o seu sacrifício. E, na continuidade deste trabalho, nós vamos ver um pouquinho que o benefício que se tem quando se recebe a revelação da doutrina de Cristo, isso tem a ver com a relação que você começa a entender que existe entre o Pai e o Filho. E vocês já estão orientados disso, que o que estamos pregando, nós sabemos perfeitamente que não será aceito por muitas pessoas, não será aceito por pastores, não será aceito por igrejas, não será aceito por grupos de irmãos, porque infelizmente muitos estabeleceram um pensamento unicista de que é só Jesus e acabou, e se esqueceram do restante das Escrituras e se esqueceram do que realmente veio nos revelar o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Mas como nós cremos na terceira etapa, que o mensageiro de Deus disse que a terceira etapa foi a abertura da palavra. Ele disse isso em várias mensagens, e uma delas é almas que estão em prisão agora, almas aprisionadas hoje, onde ele mostra que a terceira etapa foi a abertura da palavra. E você sabe quando e como isto aconteceu. Então, dentro desta revelação, dentro desta abertura da palavra, você precisa saber agora quais são os benefícios que você adquire por crer no Filho de Deus. E você não conseguirá crer no Filho de Deus sem saber qual é a relação que há entre o Pai e o Filho. Porque em 2 João, segundo os escritos do apóstolo João, nos foi dito que aquele que tem a doutrina de Cristo tem ambos, ao Pai e ao Filho.
Está escrito nas cartas de João, na segunda carta de João, precisamente. Portanto, esta pequena série, nesta pequena meditação, hoje e outros cultos seguidos, se o Senhor nos permitir, nós estaremos estudando os benefícios que recebemos como resultado de crermos ou de nossa fé nesse relacionamento entre o Pai e o Filho, entre o Espírito Santo e aquele ser que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. E já que é a revelação de Cristo, nós deveríamos dizer que é a doutrina de Cristo. E todavia é um mistério. Observe que estas coisas são um mistério para a maior parte do mundo. Hoje, depois de tanto estudo, tanta pregação, tantas literaturas, tantas gravações, tantas reuniões, tantos encontros, tantos companheirismos, tantas coisas, isto continua sendo um mistério. E poderíamos dizer que este assunto cai nas categorias das parábolas. E você sabe que as parábolas, elas foram ditas, foram proferidas, foram pronunciadas exatamente para que as pessoas, outras pessoas, não compreendessem o que Jesus estava dizendo. Então, a compreensão da doutrina de Cristo é exatamente como uma parábola que não é para que todos possam entender. Observe isto. Nossa meditação sobre esses benefícios vai nos mostrar sobre a doutrina de Cristo. E quando você vê essa doutrina de Cristo, você vai compreender a relação entre o Pai e o Filho. Porque nós encontramos nas Escrituras, nós encontramos na Bíblia Sagrada 45 declarações principais, veja a quantidade, 45 declarações nas Escrituras que falam a respeito do Filho de Deus, e cada uma desta Escritura expressa um benefício para o crente, para o cristão, acerca da revelação de Cristo, ou acerca da doutrina de Cristo, do que acontece, de como foi tudo aquilo que aconteceu, o nascimento virginal e todas essas coisas. E se você não entender isto, você não entende nem sequer quem você é. Por isso, William Branham disse, quando a igreja souber quem ela é, então acontecerá o rapto. Porque quando você saber quem você é, você vai descobrir por que você vai encontrar com Cristo nos ares, com o Senhor Jesus nos ares, e você vai entender quem te leva a estas alturas. Que poder é este que te toma desta terra e te leva para encontrar com o esposo, que é Cristo, a palavra nos ares. Bem, nós colocaremos estas escrituras que eu vos falei, essas 45 declarações, em uma ordem, em seguida, em série, para que nós possamos ver. Porque algumas destas escrituras, eu já vos disse que elas caem nas categorias como parábolas, e cada uma destas escrituras nos mostra um benefício. Então assim nós vamos ter muito cuidado para sabermos como distribuir estas coisas dentro da Bíblia Sagrada. E se você está com sua Bíblia na mão, aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos ouvem em suas casas, e tem nossos ensinamentos como culto doméstico em seu lar, então prepare sua Bíblia para que você leia ela juntamente comigo, sem perder muito tempo, porque eu quero falar primeiramente sobre o benefício de número 1. O primeiro benefício para nós, acerca de crer, o benefício que nos vem quando cremos no Filho de Deus, o qual significa que realmente cremos na doutrina de Cristo. Porque quando se crê no Filho de Deus, então você crê na doutrina de Cristo. Aí você descobre porque o Filho recebeu a unção, que é o Espírito, o Pai. Por isso, quando perguntaram ao irmão Branham em perguntas e respostas, quem era a coluna de fogo, ele disse que a coluna de fogo é a unção. É a unção. Então, muitas pessoas confundiu quando diz que Jesus era a coluna de fogo, e depois, quando a coluna de fogo encontrou Paulo, disse, eu sou Jesus quem vos persegue. Então se pega esta escritura para dizer, viu só, ele estava na forma da coluna de fogo antes, e se fez carne, agora voltou novamente à mesma essência.
Não é bem desta forma. É exatamente o que ele disse. Eu vim de Deus e volto para Deus. Observe. Se a coluna de fogo é a unção, e Jesus é ungido, por isso que ele é o Cristo, então por aí você vai ligando os pontos e vai tendo ideia geral do ensinamento que nos trouxe o mensageiro do Senhor neste tempo final, para entendermos estas declarações das Escrituras, que foram sustentadas por Paulo, por Tiago, por João, por Pedro, por todo o Novo Testamento. Porque eles estavam na incumbência de apresentar ao povo algo que eles nunca tinham ouvido falar, ou que não entenderam, não perceberam. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias. Mas quando o Messias chegou dizendo que era o Filho de Deus, eles disseram, longe de Deus ter um filho. Em outras palavras, impossível isto. Isso não pode acontecer. Não pode. Por isso que é um paradoxo, é uma coisa impossível de se conceber, mas é a pura verdade. Então observe, o primeiro benefício que nós temos, que nós como crentes recebemos por crer no Filho de Deus, e quando você crê no Filho de Deus, significa que você conseguiu enxergar qual é a doutrina de Cristo, como um daqueles que está trabalhando, lutando para participar da sua natureza. E essa doutrina de Cristo nos ensinou o próprio Jesus, nos ensinou Paulo, nos ensinou João e, por último, nos ensinou William Branham sobre a doutrina de Cristo. E crendo nesta verdadeira doutrina, quando você crê nesta verdadeira doutrina, então as obras do diabo perdem seus efeitos sobre a sua vida. Quando você crê na verdadeira doutrina de Cristo, ou quando você é revelado, como Pedro foi, quando ele descobriu quem era Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre aquela revelação de quem é Jesus Cristo, não o próprio Pai, mas o Filho, tendo o Pai dentro de si. Quando se tem essa revelação, quando Pedro pôde citar pelo Espírito aquilo que estava em sua frente, Jesus disse, bem-aventurado, não te revelou a carne, não depende do homem para ter essa revelação, mas é o próprio Pai que nos dá esta revelação, é o próprio Espírito. E Jesus estabeleceu ali que sobre essa revelação a igreja estaria edificada nesta revelação. E quando se recebe essa revelação, então as obras do diabo perdem o poder sobre você. E talvez você esteja se perguntando quais seriam essas obras do diabo. Será que ele não vai mais me atrapalhar em bom emprego? Será que ele não vai conseguir mais fechar a porta de emprego? E disto, e de amizade, e não sei de quê, e de boa vida? É assim que o povo pensa. Vocês já aprenderam isto, o que é as obras do diabo. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre elas aqui, porque aquelas pessoas que não ouviram aquela mensagem que pregamos, poderão conhecer isto agora. A manifestação do Filho de Deus destrói, assim, as obras do diabo contra você. Olha o que eu disse, a manifestação do Filho de Deus. O que é a manifestação? É a revelação, é quando ele se revela. É quando você recebe a revelação, então houve a manifestação, ele se manifestou a você. Foi aquilo que Jesus disse, quando o Filho do Homem se manifestar, ou quando ele for revelado. Porque ele pode estar sendo manifesto, revelado, mostrado, e o mundo não percebe. As pessoas não percebem. É apenas um pequeno grupo, um pequeno grupo escolhido e elegido por Deus, que terão no momento próprio seus olhos abertos para entender esta revelação. E os outros dirão, estão loucos. O que é que eles estão vendo que nós não estamos? Que língua é esta que eles falam que nós não conseguimos entender? Bem, nós encontramos a mesma primeira promessa de Deus, porque eu estou falando do primeiro benefício, nós encontramos acerca daqueles que creem em seu Filho. É prometido nas Escrituras que a promessa é esta, para aqueles que creem em seu Filho. É exatamente tirar toda incredulidade de você. Esta é a obra do diabo. É a incredulidade. 1 João, se você quiser examinar nas Escrituras, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e o versículo 8, vou repetir, 1 São João, lá perto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8,
o apóstolo do amor nos ensinou assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É assim que está na sua Bíblia? Quem comete pecado é do diabo. Olha, lá é claro que está exatamente assim. Observa a segunda parte do versículo. Vocês estão me passando susto. Eu citei a segunda parte, porque aqui daria para pregar era 2 meses com esse versículo. Como é que está a segunda parte? É exatamente como eu disse, não é? Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É a parte B do versículo, de 1 João 3, versículo 8. Bem, encontramos a Jesus nos dizendo, no Evangelho de João, lá atrás, no capítulo 6 e o versículo 29, ele diz: esta é a obra de Deus. Vá observar aí na sua Bíblia. Veja lá. Veja se não está assim. Vamos com calma, nem que a gente parta ou divida um assunto desse em 3, 4 cultos. Mas, puxa, não é só falar. Você tem que falar de uma forma que as pessoas possam entender o que está sendo falado. Então veja, João capítulo 6, não é carta, é o livro de João. Capítulo 6, versículo 29. Primeiro foi dito lá que para isso o Filho de Deus se manifestou, que é para destruir as obras do diabo, correto? Onde você leu, né? E aqui você encontra essas palavras, versículo 29, Jesus dizendo o seguinte, veja bem, eu vou ler para vocês, diz assim: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Se a obra de Deus é crer naquele que ele envia, qual é a obra do diabo? Exatamente trabalhar para que você não creia naquele que ele enviou. Por isso que lá na carta de João, ele diz: o Filho de Deus se manifestou para isso, para desfazer a obra do diabo. Então aí está o paralelo das coisas, como dia e noite, luz e trevas. Obra do diabo, fazer com que você não creia. As obras de Deus é exatamente esta, fazer com que você creia. E quando você crê e tem a revelação daquela crença, daquela fé, quando aquilo é vindicado em você, então a obra do diabo é desfeita. Ele não conseguirá mais fazer com que você descreia. Ninguém mais consegue tirar aquilo de você, porque aquilo te foi revelado. Então observe isso. A obra de Deus é com que você creia naquilo que ele enviou. E quem ele enviou? João 3,16, outra vez o livro de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é assim? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqueles que perecem é porque são acometidos com as obras do diabo. Por isso que William Branham foi enfático quando ele, contrariando o pensamento doutrinário de várias igrejas e denominações, contrariando o ensinamento teológico e sistemático, ele disse: pecado é incredulidade. Estão lembrados disso? Pecado é a incredulidade. Porque esta é a obra do diabo. É exatamente o que fazer com que as pessoas descreiam. Agora observe. Bem, então todo mundo sabe que Deus enviou a Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho. O mundo inteiro canta: Deus enviou seu Filho amado. Vocês sabem, um hino muito bonito. Tudo bem, mas o que o diabo conseguiu fazer? Exatamente. Depois que se passou por um processo tremendo de religião, de pensamentos, de ideias, de sugestões, então se chegou a um âmago na questão da divindade. E quando se chegou o momento de se ver a completa revelação da doutrina de Cristo, o diabo passou a perna nas pessoas e eles começaram a colocar Jesus no lugar de Deus, sendo que Deus disse: não tenha outro Deus diante de mim. E quando fazem de Jesus o próprio Deus, estão colocando um Deus diante de Deus. E sustenta como se fosse a maior revelação, sendo que as Escrituras falam ao contrário disso, sendo que os apóstolos falam ao contrário, William Branham falou ao contrário. O Filho
não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas por que ele é Deus? Porque Deus habita nele. Porque Deus habita nele em plenitude. Aí sim, aquele é o único lugar provido por Deus para adoração. É o único lugar onde Deus, o Pai, recebe a adoração. É através do seu Filho, Jesus Cristo. Mensagem, eventos modernos feitos claro pela profecia, onde William Branham nos ensinou essas coisas. O único lugar, o único, onde Deus aceita adoração é exatamente na pessoa de seu Filho, porque ali onde ele habita em plenitude. Então o trabalho do diabo, quando ele não consegue fazer com que as pessoas descreiam em Jesus, então mudou o quadro. Ao invés de adorar Deus no Filho, adorar o Filho como sendo Deus. E aí que está exatamente quando o inimigo procura se manifestar a sua incredulidade, seus pensamentos de incredulidade, porque é contrária à revelação, dentro da própria mensagem do dia. Mas Jesus não disse que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, fosse enganaria até os eleitos? Agora me diga, se Jesus já disse que nos últimos dias seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então é os escolhidos do dia, é os escolhidos para este momento, para esta hora, para a revelação do dia. Dentro daqueles que foram chamados do sistema denominacional, o espírito do anticristo se infiltraria no meio, exatamente, parecendo-se uma coisa boa, uma grande revelação. Mas quando você olha à luz da palavra, você vê que aquilo está tão longe quanto está o sol da lua ou uma estrela da outra. Não é tremendo isso? Não nos amedronta, não nos deixa nervoso? Sim, nos deixa nervoso. Porque aí você observa como ele tem sido astuto. Como ele tem sido astuto e o quanto que Deus tem sido misericordioso para conosco a ponto de nos alertar para estas coisas. Amém? Sim, Jesus disse, esta é a obra de Deus, que creais no que ele tem enviado. E assim é que as obras do diabo são fazer com que não creiamos naquele que Deus envia. Aí você diz, mas eu nunca descreio, eu sempre creio naquele que Deus enviou. Mas observe como foi essa crença, se não foi errada. Observe, porque se a crença foi errada, então não diga que você crê. Como o pastor Richard Gann, lá de Singapura. Ele diz assim, não diga, eu creio, até que aquilo tenha sido revelado a você. Mas como eu vou saber que foi revelado ou não? Quando aquilo se alinha 100% com a palavra. Não pode haver dúvida, não pode faltar. Você diz, mas eu não tenho dúvida. Não tem dúvida? E como quando se coloca determinados versículos na sua frente, você, quem sabe, talvez, pode ser aquilo. Sabe? Eu não tenho dúvida de quem é Jesus. Não? E quando você vê ele clamando ao Pai, aí o que é que você explica? Aí vem a desculpa. É a natureza humana falando com a natureza divina. O William Branham alguma vez ensinou isso? Paulo alguma vez ensinou isso? João alguma vez citou isso? Não, senhores. Então de onde vem isso? Nós não podemos ter nenhum temor. Nós não podemos ter nenhum medo de mostrar isso dentro das Escrituras. O Filho de Deus se manifestou foi exatamente para desfazer as obras do diabo. E se a obra de Deus é crer naquele que ele envia, como enviado dele, por isso Jesus disse, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Quantas vezes se lê isso depois da ceia, no lava-pés? João 13. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ele era o enviado. Por isso que ele disse, o Pai é maior do que eu. Estão entendendo? Não tem outra saída. Não temos outra maneira de ver estas coisas, a não ser com a luz da Bíblia, mostrando no espelho da palavra como estas coisas foram estabelecidas. Então observe, as obras do diabo são fazer, exatamente para fazer, com que você não creia naquele que Deus envia. E quando você procura crer, ele então te mostra um atalho, para que você creia de uma forma errada. Observe. De modo que vemos que, para destruir as obras do diabo, como se destrói estas obras do diabo? As obras do diabo se destroem dentro de nós. Veja isso. Porque é dentro de nós que ele tenta colocar suas obras, que é a incredulidade ou a crença errada. Observe. Para destruir as obras do diabo, você tem que destruir dentro de você
qualquer habilidade para descrer na palavra de Deus. Qualquer habilidade, qualquer pontinha, qualquer ramificação que apareça tentando te fazer descrer na palavra, então você só destrói as obras do diabo se você cortar pela raiz estas pequenas habilidades, porque ele é habilidoso, ele é especialista. Os demônios são especialistas. Observe que no som daquela trombeta, que você já escutou tantas vezes, que foi aberto o poço do abismo e saiu 200 milhões de cavaleiros, lembrando que são demônios, são seres espirituais que foram soltos contra os judeus, no tempo da guerra e tal. Agora me diga, os judeus voltaram, eles foram escorraçados de todos os países, voltaram para a sua terra. Mas aqueles demônios que foram soltos, você não encontra algum lugar dizendo que ele voltou a ser fechado do poço do abismo. Eles ficaram soltos por aí afora. E são demônios especialistas. Eles são especialistas exatamente para fazer com que as pessoas não creiam, não aceitem, não vejam. E para isso eles têm uma unção tremenda, a unção do seu chefe, que é o Deus deste século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Estão vendo como é que é as coisas? Então nós precisamos, em todos os pontos, em todos os sentidos. É como um vírus, um pequeno vírus. Um pequeno vírus que entra em um determinado sistema digital. E você tem que ter o antivírus para estar lá correndo todas as pastas, todos os arquivos. Digamos, você não vê nada. Você vê por fora aquela máquina, está bonita, está completinha, está perfeita e tal. Mas ela, em algum momento, ela trava, ela não funciona bem. Porque algum vírus se infiltrou lá dentro e ele tem a habilidade de fazer com que aquilo trave, com que pare na hora que você mais necessite. Então, você tem que ter o remédio, o antivírus, para estar ali correndo todos aquilo. E ele começa a pasta 1, 2 e vai 5 mil, 20 mil arquivos. Mas tem tudo isso? Sim, mas tem que encontrar onde está esta habilidade para descrever, esta habilidade para travar, esta habilidade para segurar aqui. Porque quando esse inimigo é desfeito, quando este vírus é morto, quando ele é atingido pelo raio laser de Deus e ele é desfeito, então você se desprende, você vê que a coisa fica solta, fica leve, você diz, agora eu vejo, agora eu compreendo, nossa, isso ficou esclarecido para mim, agora eu sei porque tem isso na Escritura e eu não entendia, nunca me falar sobre isso, agora eu entendo porque o profeta falou isso. Estão entendendo como é que é a coisa? Quando se destrói em você toda a habilidade para descrer na palavra de Deus. Exatamente. É isso. É o nosso primeiro benefício. Nosso primeiro benefício que nós recebemos por crer na doutrina de Cristo, na revelação da doutrina de Cristo, é você saber, é você ter essa certeza que essa revelação vem em você para destruir qualquer habilidadezinha de duvidar e descrer nessa doutrina. Então, quando aquilo é desfeito, o diabo vai fazer careta em outro lugar. O diabo vai fazer careta em outro lugar. Porque observe que a doutrina de Cristo que ele começou a pregar foi exatamente mostrar que veio em nome de seu Pai. Que ele foi enviado de Deus. Ele veio dizendo, o Pai é maior do que eu. Ele veio dizendo, eu vim em nome de meu Pai. E disse, o Pai está em mim fazendo as obras. Por isso ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Amém. Isto é o Evangelho, é as Escrituras Sagradas. Este é o primeiro benefício. Será que teríamos tempo de passar pelo segundo benefício? Rapidamente? Temos, não é? Muito bem. Vamos, nós temos Escrituras também aqui para ler, viu? O segundo benefício para nós, acerca de crermos no Filho de Deus, é que, realmente, ao crer na doutrina de Cristo, nós somos trazidos, somos puxados. Eu lembro da mensagem, sem dinheiro, sem preço, que quando estávamos, Mombrana fala que quando estávamos no poço do abismo, no lamaçal, no pecado, na miséria, na incredulidade, então foi amarrado ali a corrente de amor do teu coração para o Calvário. E aquele sacrifício te puxou lá de dentro, do mesmo jeito que um carro, quando cai no precipício, tem que ter um guincho para te puxar. O nosso guincho foi o Calvário. Foi o Filho de Deus lá expirando, dizendo que está consumado. Ele te arrastou ali. Então, o segundo benefício
que nós temos, que nós recebemos, por crermos no Filho de Deus, é que realmente, ao crermos nessa doutrina de Cristo, nós somos trazidos a tal relação com Deus mesmo. Observe. Somos trazidos a tal relação com Deus mesmo. Observe que é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Porque você estava distanciado de Deus. Cristo Jesus se manifestou exatamente para estar no meio, entre um e outro, para que houvesse uma ligação entre você e o Pai, aquele que gerou todos os atributos, o Pai de família, de quem você saiu, de quem também Jesus saiu, porque você estava em Deus como atributo, Jesus também estava em Deus como atributo, o atributo de filiação que estava na palavra. Observe isto. Isto era o que estava na parte de trás da mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Era um mistério, era um segredo, e o desejo de Deus era manifestar isso para nós. O desejo que Ele sempre teve de nos reater, de nos trazer de volta, de nos comprar de volta. Então, quando você crê nessa doutrina, aquilo te leva a um relacionamento tão pessoal com Deus mesmo, que Ele, Deus, vem a nós, e nós viemos também a Ele. E quando isto acontece, este encontro, observe, este encontro, feito pelo intermediário, o Filho de Deus, o intercessor, o advogado, aquele que ficou, aquele que as Escrituras dizem, o mediador entre Deus e o homem. Então esse encontro é marcado, porque você estava distanciado de Deus. Mas a revelação da doutrina de Cristo te leva a isto. Ela tem esse relacionamento com Deus aproximado, a tal ponto que Deus vem aqui, em Cristo. Você vem também aqui em Cristo. Este é o único lugar. Amém. É o único lugar onde você pode se encontrar com Deus. É em Cristo. E quando isto acontece, aí sim, Ele vem. E você também vem ali, se encontra em Cristo Jesus. É onde a sua vida está escondida. Ali. Para que o diabo não veja, não perceba. Por isso as obras do diabo, a incredulidade, não tem efeito sobre você. Então o que acontece? Quando você está ali, então é exatamente o que Paulo disse que aconteceria com cada filho de Deus. É quando, por um Espírito, somos batizados formando um corpo. A única forma de termos esse batismo do Espírito Santo, de sermos batizados no corpo de Cristo, é exatamente quando, através do sacrifício, através da intercessão, através da redenção, através da advocacia que teve, através da mediação, então Deus vem, você também vem e se encontra naquele único lugar que Ele estabeleceu. Então, ali, você é batizado com o Espírito de Deus, o qual é o Espírito Santo. Aí você pode dizer que faz parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma escritura? 1 João, capítulo 4, versículo 15. E só por segurança eu vou procurar junto com vocês, porque às vezes eu marquei apenas, está marcada apenas uma parte do versículo, né? 1 João, capítulo 4, versículo 15. Veja como está escrito. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Viram o que eu falei antes? Deus vem ali e você também vem. É o encontro. O nosso encontro marcado com Deus é em Cristo Jesus, seu Filho. Então, você vem ali, Deus te encontra. É o lugar do encontro. E quando você recebe esta revelação e você confessa quem é Jesus Cristo, confessar quem é Jesus Cristo não é dizer que Ele é o Pai. Confessar que Ele é o Cristo é saber que Ele
é o gerado, o unigênito, o primogênito, o enviado de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, como disse o livro de Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou pelas ruas de Jerusalém, curando o enfermo, expulsando demônios, libertando todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Amém? A Escritura se entrelaça. Então, quando você tem esta revelação, quando você descobre esta doutrina de Cristo, então acontece exatamente isto aqui. Este é o batismo no corpo de Cristo. Quando você é batizado por um Espírito. Quando diz uma só fé e um só batismo, está se falando exatamente deste batismo. O batismo no corpo místico, o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo nas águas. O batismo nas águas te dá acesso à comunidade, a comungar com os irmãos, a ser do Senhor, a pertencer àquele grupo de pessoas que se reúnem para adoração. Mas o batismo que te batiza no corpo de Cristo é o batismo do Espírito Santo. É isto aqui, olha. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele em Deus. Amém? Gálatas, vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, e o versículo 27, está escrito assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Amém? Bem, quanto tempo eu tenho? Controla aí, porque... Bem, então nós poderemos passar pelo terceiro benefício. Não é? Vamos lá? Nós vamos outra vez para as cartas de João e livro de João. Por isso que ele é a águia na Escritura. Por isso que ele é a águia, porque a visão que ele teve como a divindade de Jesus Cristo, nenhum outro evangelho, não é? Chegou aos pés de João no sentido, porque o seu ministério era esse, era o ministério de águia, de profético. Por isso que ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o apóstolo São João. Por isso que era o discípulo do amor, ele estava mais próximo de Jesus, que ele queria saber de perto que era aquela pessoa tão sobressalente com que ele conviveu durante tanto tempo. Bem, o terceiro benefício que temos, que é dispensado para nós, por crermos no Filho de Deus, na relação entre o Pai e o Filho, é que, quando você tem esse relacionamento, quando você descobre isso, aí você sabe porque os filhos têm a promessa da vida. Você consegue encontrar nas Escrituras a verdadeira promessa da vida quando você vê a relação entre o Pai e o Filho. Porque é nessa relação que há entre o Pai e o Filho, é ali que somos prometidos para a vida eterna. E você recebe a promessa da vida eterna exatamente por crer no Filho de Deus. Vamos ver as Escrituras? 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, e o versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Veja só. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não precisamos explicar os pormenores, já está muito claro. Vamos agora para o Evangelho de João, lá atrás. O Evangelho de João, no capítulo 20 e o versículo 31, nós já lemos, mas eu quero que você leia outra vez, porque agora você encontra as Escrituras em combinação. Agora, João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, quer dizer, o ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então observe que esta fé, esta convicção, esta crença é exatamente de Jesus como Filho, não como Pai, como Filho.
E se você não entender, não tiver a revelação de Jesus como o Filho de Deus, você não pode ter a promessa do Pai. De forma nenhuma. Porque você nem sequer pode entender o enviado, que é menor, quanto mais do que o enviou. Não é interessante isso? Bem, outra vez, João capítulo 5, voltando lá atrás. No mesmo livro de João, João capítulo 5, e o versículo é o 25. Vamos ver aqui como está na sua escritura. João capítulo 5 e o versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém. Agora vamos ficar esperando aí a voz do Pai. Se não souber que o Pai fala através do Filho, nunca vão ter a completa revelação. Estão entendendo? Bem, então rapidinho vamos para o quarto benefício. Não pense que eu estou correndo com esse assunto, se bem que a gente poderia ficar com cada benefício um culto. E isto, nós não estamos pregando ainda sobre esses benefícios. Em pregações futuras nós vamos entrar em detalhe com cada esse benefício. Isso agora é apenas uma introdução sobre isso, sobre cada um desses benefícios. O quarto benefício para nós, em crer na relação entre o Pai e o Filho, é saber que nós temos vida. Lá no outro benefício você aprendeu que tem uma promessa de vida por crer no Filho. Porque esta vida está exatamente ali. Vem? Mas agora no quarto benefício, é você saber que temos vida. E isto é diferente que ter vida para saber que temos vida. Olha, eu estou vivo. Você vive. Mas a Bíblia diz, para uma determinada era da igreja, eu sei as tuas obras. Tens nomes de que vives, mas estáis o quê? Mortos. Observe que no primeiro benefício você aprendeu sobre obras. E a obra do diabo é você não crer no Filho de Deus, naquilo que ele enviou. A obra de Deus é que você creia, fazer com que você creia. Agora, tem aquelas pessoas que as obras que eles praticam exatamente obras de incredulidade. E por serem incrédulos, por não crerem, e a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, por não crerem, eles têm nome de que vive, mas está morto. E morto, morrer ou morte, quer dizer, separação de Deus. Por que separado de Deus? Por que morto? Porque não consegue receber vida. E esta vida que Deus nos deu, Ele nos dá através do seu Filho. Este é o caminho provido por Deus, este é o lugar exigido por Deus, esta é a parte, é exatamente o ambiente, a fonte onde você pode ir receber a vida de Deus. Olhe, a própria vida de Deus é exatamente no seu Filho. E se nós sabemos, se você sabe, que temos vida, veja, toda a nossa natureza inteira é mudada. Porque se você descobre, olha, Ele me deu esta vida, Ele me prometeu esta vida, então agora esta própria revelação vai te mostrar se você está vivendo de acordo com esta vida que vem de Deus. A vida que eu vivo está de acordo com a vida de Deus, com a natureza de Deus, com as ordenanças de Deus, com o pensamento de Deus, as obras que eu pratico, a vida que eu levo, elas estão condizentes. Então observe o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre estas coisas, e ele disse assim: a vida que eu vivo na carne, viva na fé, não é na incredulidade, viva na fé do Filho de Deus. Amém. Veja que a Escritura não pode contradizer a ela própria. Ela está numa cadeia toda e o profeta nos ensinou que a Bíblia completa é a revelação de Jesus Cristo. Amém. Então assim que, quando você descobre que tem esta vida de Deus, então você vive de acordo com esta vida, então você descobre que a sua natureza vai sendo mudada, e assim que você entra em uma paz tão real, tão sublime,
Veja, que nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum demônio, nada poderia te roubar a confiança que você tem nesta relação com Deus e com a sua palavra. Nada tira esta confiança de você. E, lendo rapidamente aqui, o apóstolo, em 1 João capítulo 5, versículo 13, ele disse: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes. Vamos lá, vamos procurar para que você leia isso. Veja que escrito. Oh, meu Deus do céu, eu fico sem palavras. 1 João capítulo 5, versículo 13. Eu estou citando esta escritura pelo que eu acabei de vos dizer, que quando você recebe esta revelação da doutrina de Cristo, quando você descobre isto, que a vida através do Filho tem vindo até você, então você recebe uma paz, uma tranquilidade, uma confiança tal, que ninguém consegue te roubar essa revelação. Ninguém pode te contradizer nisto, porque você está abonado em toda a Bíblia Sagrada. E na revelação que Deus enviou da sua palavra nesses últimos dias. Ninguém pode tirar isso de você. Então 1 João capítulo 5, versículo 13. Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Observe que coisa. O quinto benefício, rapidamente aqui. O quinto benefício, por crermos no Filho de Deus. O quinto benefício, ou a quinta promessa de Deus para nós. Observe que esses benefícios, estas promessas, é Deus que nos concede por crermos naquele que Ele enviou. Seja bem claro isso. Então, o quinto benefício ou promessa de Deus para nós, sobre crermos, por crermos em seu Filho, é que, ao crermos em seu Filho, nós somos trazidos à sua presença, sua com letra maiúscula, presença com P maiúsculo. A promessa de Deus para nós, para aqueles que creem em seu Filho, é que, ao crermos, ao recebermos essa revelação, nós somos trazidos à sua presença. Por isso, que um dos pontos principais da mensagem do mensageiro de Deus, o reverendo William Branham, as doutrinas principais que as pessoas deixaram de lado foi exatamente a doutrina da vindicação e da presença. Onde ele diz: meu ministério é declarar que Ele está aqui. E essa revelação tem vindo exatamente para que você fique na presença de Deus. É esta presença de Deus que te dá fé de rapto. É esta presença de Deus que dá o que você necessita para que você seja tirado desta terra. É esta presença maravilhosa e gloriosa que o mundo não percebe. É a presença de Deus não reconhecida, como pregou William Branham em outro sermão. Por isso que ele pregou a mensagem em sua presença, a presença de Deus não reconhecida e todas estas coisas que você já conhece. Então você é trazido para a sua presença. E nós estamos informados de sua presença neste presente século, porque sua presença está aberta para nós, a presença de Deus está esclarecida para nós, de certo modo que não está aberta para os outros. Muitos não reconhecem esta presença. Muitos que se descreem nesta mensagem não sabem desta presença. Muitos que estão nesta mensagem não sabem que é o mesmo Senhor desceu do céu, trazendo alarido. Muitos não sabem que aquela manifestação em 1963 foi o mesmo Senhor descendo do céu. E eles não sabem que esta vinda, esta presença, que Ele se faz presente aqui, a tal ponto do William Branham dizer: o pilar de fogo está aqui é justamente para mudar nossa natureza, transformar nossos corações. Observe. Muitos não creem nisto porque isso não está revelado para eles. Isso não foi aberto para eles. É por isso que para muitos os selos ainda estão fechados. É por isso que para muitos o sétimo selo ainda não foi aberto. Porque o sétimo selo foi o que o trouxe à terra. Foi o que trouxe esta presença maravilhosa. Vamos ler mais uma escritura. 1 João capítulo 4, versículo 15. Ou vocês acham que esses versículos eram só para pregar sobre a deidade? 1 João capítulo 4, versículo 15. Está escrito:
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Mas vem cá, esse versículo não está errado, não? Que deveria ser assim, ó. Qualquer que não confessar que Jesus é o Pai, né? Qualquer que não confessar que Jesus era o Espírito eterno que se virou carne e estava ali, qualquer que não confessar que Deus Espírito, Ele passou por aquele processo, nasceu através de Maria e foi chamado Jesus Cristo, não era para estar assim esse versículo? Não, senhores, porque os apóstolos nunca creram em tal coisa. Os apóstolos nunca ensinaram tal doutrina. E o profeta do Senhor nunca pregou tal doutrina. E quando ele mostra Deus em morte, Deus mudando de máscara, observe o que ele está ensinando. Observe qual é seu ponto doutrinário. Observe que é exatamente aquilo que os apóstolos creram. É o versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quando será que terá que se cumprir aquela escritura que diz naquele dia, não é? Eu estarei no Pai, o Pai em mim, vós em mim e eu em vós. Quer dizer, nunca vai chegar a isso. As pessoas nunca vão chegar a esta compreensão. As pessoas nunca vão saber qual é a relação entre o Pai e o Filho, para poder saber qual é a relação entre Deus e os outros filhos. Será que o povo nunca vai compreender porque antes era um homem ungido, depois é um povo ungido? O homem era ungido com o quê? Era ungido com o quê? Com a unção. O próprio Deus nele. E depois o povo é ungido com o quê? Com a mesma unção. O mesmo Pai que veio e habitou no Filho, este mesmo Pai tem vindo para habitar em todos os outros filhos. Senão, não haveria coroação de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós nem passamos por isso ainda. Bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Por quê? Qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Esta é a nossa coroa de glória. Qual é a nossa esperança? Eu disse a vocês que a esperança que o Filho de Deus tem quando crê nesta revelação da doutrina de Cristo, ninguém tira essa esperança dele. Qual é a nossa esperança? Qual é o nosso gozo? Qual é a coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parousia? Você aí leu vinda, não foi? Vinda. Está vendo? É na sua vinda. É na sua vinda. Quando ele vir. O que é esta vinda? Olha, não vamos ser tão ignorantes. Não é? Isto foi traduzido da palavra parousia. Vinda. Foi traduzido da palavra parousia. Isso não quer dizer algo que vai acontecer no futuro. Isso significa parousia. É chegada e subsequente presença. Minha vinda, eu vim aqui. E o que aconteceu? Eu cheguei e estou presente neste ambiente. Isto é vinda. Traduzida a palavra parousia. Mas quando você lê apenas vinda, você fica esperando rápido, esperando o arrebatamento lá na frente. E se esquece disto que está acontecendo agora, a parousia. Ele veio e está presente. E esta presença não sai da terra enquanto não te levar junto com ele. Para encontrar Jesus Cristo nos ares. Vamos colocar de pé. E que o Senhor vos abençoe. Senhor, a tua palavra é a verdade. Sempre foi, sempre será a verdade. O esforço do homem em mostrá-la, o esforço do homem em explaná-la, nunca será suficiente, a menos que o Senhor revele aquilo que está escrito. E nós te agradecemos por o Senhor ter tido este cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos por homens que o Senhor enviou nesta terra para nos mostrar estas verdades. Nós agradecemos pelo ministério quinto,
por homens que o Senhor tem levantado com ministério profético, com ministério apostólico, com ministério pastoral, evangelístico, com ministério de mestre. Ó Senhor, exatamente para juntar as partes doutrinárias ensinadas pelo apóstolo e pelo profeta, para que nós possamos entender qual é a doutrina de Cristo, o que é a revelação dessa doutrina. E nós sabemos que o Senhor, como mesmo ontem, hoje, para todo sempre, aquele que é de eternidade a eternidade, sabe perfeitamente como tratar com cada um de nós, na medida que avancemos no tempo e no espaço em direção ao Senhor, em direção à eternidade de onde viemos. Se hoje estamos com esta compreensão, não é porque somos mais espertos do que quem quer que seja, mas é porque o Senhor teve esse cuidado de mostrar para nós. E quem sabe será através destes irmãos, quem sabe será através de nós, indignas pessoas, que outros chegarão a esse conhecimento. Porque tem que começar em algum lugar, tem que começar em alguma parte. Assim como o julgamento começa pela casa de Deus, a revelação também, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, por estas coisas. E sabemos que a casa de Deus é nós, é cada um dos teus filhos. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda e nos leva de volta para os nossos lares e abençoe os nossos ouvintes, aqueles que ouvem através desta emissora amiga, que transmite estas mensagens. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar cada semente predestinada que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para se manifestar nesta geração. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Deus os guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. É uma folha seca que é levada. Solicite literaturas gratuita. Entre em contato conosco e receba nossos CDs de mensagens gratuitamente. Pelo vento sempre ao léu, a qualquer direção, barco à deriva, no mar de solidão. Pela internet, anote o nosso site de evangelização: www.doutrinadamensagem.com.br. Mas quem tem o amor sabe o caminho e também não anda mais sozinho. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade encontrou e a certeza tem da vida eterna e tudo lhe vai bem. É tão fácil conhecer quem vive esse amor, até mesmo pelo brilho dos seus olhos. Seu olhar reflete a luz que vem do coração. É mais que um rosto em meio à multidão.
nem o que ninguém falou. É o perfeito dom de Deus, Jesus é o amor. Seu olhar reflete a luz que vem do coração. É mais que um rosto em meio à multidão. Não estou falando de emoção, nem de um sentimento em vão, nem de um amor qualquer, e nem também qualquer paixão. Não são pensamentos meus, nem o que ninguém falou. É um perfeito dom de Deus, Jesus é o amor.